Salve, salve nação! Vamos chegar agora com mais um vídeo aqui em nosso canal. Trazemos aqui a análise perfeita de João Guilherme, falando como chega Flamengo e Atlético Mineiro para esta grande final. Os resultados no meio da semana podem influenciar? Vamos acompanhar o que ele falou sobre a grande final da Copa do Brasil. Lembramos que iremos deixar o link do canal de João Guilherme na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos acompanhar a análise perfeita do jornalista sobre a grande final da Copa do Brasil. Agora eu gostaria de falar o seguinte para vocês, hein? Competições diferentes. Uma é o Brasileirão, outra é a Copa do Brasil. Entraram em campo hoje os dois finalistas. O Flamengo venceu com o time reserva o Cruzeiro em Belo Horizonte. Cruzeiro com a sua força máxima. O Atlético Mineiro entrou em campo com o seu time reserva e perdeu para o lanterna do campeonato em Goiânia. Isso tem influência no jogo de domingo, na final da Copa do Brasil, na minha avaliação. E por quê? Tudo é uma questão psicológica, uma questão de ambiente. A vitória, ela traz confiança, ela deixa o ambiente melhor, mais favorável. A derrota, ela traz um baixo astral, uma desconfiança. É uma pedra a mais que o Galo vai ter que carregar para essa decisão de domingo. A própria torcida, que, claro, vai apoiar, acredita, vai entupir a Arena MRV, vai dizer eu acredito e vai lutar até o final pelo título, mas a própria torcida fica ressabiada. Porra, olha aí, o time reserva perdeu por lanterna do campeonato. E se a gente precisar desses jogadores reservas no domingo? Porque eles vão estar no banco lá. Como é que vai ser? Então, eu acredito que psicologicamente isso aí influencia. O Flamengo vem de uma vitória e o Galo vem de uma derrota. Influencia no pré-jogo, na preparação para o jogo. Amanhã, o treinamento do Flamengo, ele vai ser muito mais alegre, muito mais confiante, muito mais positivo. O treinamento do Atlético vai ser mais pesado, porque o Atlético já tem uma desvantagem para tirar. Ele perdeu por 3-1 o primeiro jogo. O Flamengo pode perder até por 1 gol de diferença. Se o Atlético vencer por 2 gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis. E para ser campeão tem que vencer por 3 gols de diferença ou mais. O Atlético já tem uma missão difícil. E aí esse resultado de hoje, ele coloca mais peso nas costas atleticanas. Eu não tenho a menor dúvida disso. E a gente já tira pela repercussão do resultado. Eu estava ouvindo aqui os companheiros da Rádio Itatiaia, que eu gosto muito de ouvir, e uma análise já mais crítica ao momento do Atlético, que há uma semana conseguiu um feito fantástico. Eliminou o River Plate da Libertadores da América. Se comportou muito bem dentro do Monumental de Nunes lotado. Mas o que o Atlético fez domingo no Maracanã deixou uma impressão muito ruim. O Atlético foi inteiramente dominado e foi inoperante contra o Flamengo. Então o Atlético tem esse caminho longo a percorrer e agora leva uma cacetada do lanterna do campeonato. Tem muita gente que vai falar, porra, João Guilherme, mas é o time reserva. Tá bom, mas é o Atlético Mineiro. Quem perdeu o jogo foi o Atlético Mineiro para o Atlético Goianiense. O mesmo clube, a mesma torcida, as mesmas pessoas que estarão domingo na final da Copa do Brasil. O 11 titular será diferente, mas o Atlético perdeu
o Flamengo ganhou. Esse resultado do Flamengo foi excepcional, cara. O Flamengo jogou com uma equipe reserva contra o Cruzeiro titular e ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte por 1-0 e poderia ter ganho demais, porque teve um gol anulado, um gol do Alcaraz, que na minha avaliação até foi bem anulado. Mas o Flamengo poderia ter vencido demais. O Flamengo teve chances, bola na trave do Bruno Henrique, teve outras oportunidades. O Cruzeiro também teve. Mas o Flamengo foi superior. O Flamengo foi melhor. Então isso aí conta para o jogo de domingo. Claro que vai vir o discurso, não, tem que virar a chave, e a chave vai ser virada. A partir de agora, Flamengo e Atlético estarão inteiramente conectados e focados na Copa do Brasil. Só que para o Flamengo será mais fácil virar essa chave. Porque o Flamengo, além de ter vencido o primeiro jogo, ele venceu o pré-jogo da final. E nas condições que eu já expliquei. E o Atlético perdeu. Esse jogo de hoje em Goiânia era um jogo para o Atlético recuperar a confiança. Porque o Atlético saiu abalado domingo do Maracanã. O Atlético não jogou nada. E o Flamengo jogou muito bem. Então era um jogo para o Atlético ganhar, para o Atlético se animar. Porra, vamos lá que dá, porra. Eu acredito. A galera continua achando isso. Mas eu acredito... Porra, mas não está jogando bem. Perdeu para o Lanterna do campeonato. E já o Flamengo, que tem a vantagem muito boa, a torcida está empolgada, a torcida está confiante. O Felipe Luiz ganha confiança. O treinador ganha confiança. Quando ele consegue um resultado como o de hoje, usando peças do seu elenco que não são aquelas consideradas titulares, e o Flamengo jogou bem, ele ganha confiança. Já o Milito, que domingo foi engolido pelo Felipe Luiz, ele hoje está com a cabeça inchada. Teve que encarar a imprensa de novo. Porra, perderam para um time reserva. O ambiente não fica bom. Claro que isso não vai decidir a Copa do Brasil. O que vai decidir a Copa do Brasil é o jogo dentro de campo, que o Flamengo tem uma ótima vantagem, mas a final está aberta. Agora, que o ambiente, que o clima, que a pressão, tudo isso é levado para o dia do jogo, eu não tenho a menor dúvida. E aí, concorda comigo? Hein? Qual é a sua opinião? Eu quero compartilhar agora com vocês aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, para a gente ver como é que ficou o Brasileirão. Estão vendo aí? Tá aí o Brasileirão na tela. Ó. Botafogo, líder, sobrando, 67 pontos. Temos uma briga aqui pelo vice-campeonato, eu acho, hein? Ó, Palmeiras, 61, Fortaleza, 60, Flamengo, 58. Foi importante para o Flamengo aqui este resultado, porque ele voltou a ficar em quarto lugar, entrou no G4. O Flamengo pode garantir a vaga na Libertadores domingo se for campeão da Copa do Brasil. Mas o Flamengo não é o campeão da Copa do Brasil. O título ainda está em jogo, está em disputa. Então essa vaga da Copa do Brasil não está garantida. Então o Flamengo ele tem que se garantir por aqui também. Ó, 58 pontos. O Internacional está na cola, 56. Tenho a impressão de que essa briga aqui vai ficar entre Flamengo e Internacional, que podem se beneficiar Internacional e São Paulo, que são os times que tentam entrar no G4, porque se o Flamengo for o campeão da Copa do Brasil, abre uma vaga aqui para o Internacional. Ó. Porque o Flamengo já entra como campeão da Copa do Brasil se conseguir o título. Então, caso o Flamengo vença, Internacional e São Paulo serão beneficiados.
que vai virar G5, e aí Inter e São Paulo vão brigar aqui por essa vaga diretamente. Lembrando também que o Botafogo, se for campeão da Libertadores da América, ele abre também mais uma vaga. Aí já amplia aqui a zona de classificação. E se o Cruzeiro ganhar a Copa Sul-Americana, ele também, né, já fica com mais um espaço aberto, e até o próprio Vasco da Gama pode entrar numa briga aqui por pré-Libertadores e tal, não só Copa Sul-Americana. Então ainda tem bastante coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, nação. Vamos comentar um pouco aí sobre a análise perfeita do jornalista João Guilherme, a quem deixamos aqui os créditos na descrição, né? O jornalista falou sobre as duas partidas, né, realizadas pelas ambas equipes, né? O Flamengo, que realizou a partida diante do Cruzeiro, venceu, e o Atlético Mineiro jogou contra o Atlético Goianiense, lanterna do campeonato, e perdeu. Então ele deu a sua opinião acerca dessa situação. De fato, o Flamengo ganha mais moral, ganha mais confiança, porque bateu tanto o Atlético Mineiro com o time titular e também bateu o Cruzeiro com o time reserva. Então a proposta de jogo, a forma com que o Flamengo vem jogando com a equipe titular e reserva, tem dado mais confiança para o elenco inteiro desempenhar um bom futebol. O momento do Flamengo, de fato, nos últimos jogos, é melhor do que o Atlético Mineiro. Até porque a equipe mineira perdeu para o Flamengo, né, de 3-1, né, um resultado, vamos dizer assim, um pouco elástico, sim, para aquilo que se esperava de ambas equipes. Então o Flamengo, de fato, tem um leve favoritismo, por mais que jogue fora de casa na Copa do Brasil, no jogo de volta. Flamengo prepara 2 reforços para a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Se antes o Flamengo, com muitos desfalques, já fez com que o Atlético Mineiro sofresse bastante no Rio de Janeiro, né? Com certeza mais 2 jogadores qualificados voltando ao elenco, voltando à equipe do nosso Mengão, será mais dificuldade para o Galo Mineiro aí bater o Flamengo no próximo domingo. Lembramos que tudo está em aberto. Ninguém está falando aqui que o Flamengo já é campeão, que o Flamengo já pode comemorar. Pelo contrário, pregamos aqui a questão da cautela, né, e o respeito pelo adversário. O Atlético Mineiro está em uma final de Libertadores e em uma final de Copa do Brasil. Então tem que ser levado em consideração, sim, o que a equipe mineira fez na temporada. O Flamengo mudou de chave após a vitória diante do Cruzeiro pelo Brasileirão 2024. O Mengão mira agora as atenções na grande final da Copa do Brasil, partida essa que acontece neste domingo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. Então, de acordo com o treinador Felipe Luiz, 2 jogadores podem ser sim reforços para este grande duelo: Luiz Araújo e Nicolas de la Cruz. Vamos destacar aqui e falar um pouco sobre Luiz Araújo, que quando se machucou era um dos principais atletas do elenco rubro-negro. Jogando pela direita ou até mesmo centralizado, o atacante levava perigo em todas as partidas para os seus adversários. Estava na sua melhor fase na carreira. Então teve esse azar de se machucar e ter que se distanciar um pouco dos gramados para se recuperar. Nicolas de la Cruz também é um jogador bastante multifuncional, vamos dizer assim. É um atleta que comandava o meio de campo do Flamengo, principalmente no que diz respeito à marcação. Era um jogador que atacava e defendia, criava, então com certeza faz muita diferença em um clube que nem o Flamengo. Vamos torcer que esses 2 atletas estejam disponíveis para a próxima partida. Apesar do otimismo do treinador, a situação de Luiz Araújo e de la Cruz não é nada tranquila. Isso porque os atletas sequer treinaram com o elenco do Flamengo nos últimos dias. E isso dificulta a sua reintegração aos jogadores durante o dia a dia. E fica complicado também a questão de colocá-los em um jogo muito complicado e muito difícil, que é uma final. Sabemos que vai ser um jogo pegado, um jogo difícil, um jogo complicado para o Flamengo. O Atlético Mineiro vai querer vencer e com o apoio de seu torcedor, eles vão querer vir para cima. Então cabe ao Flamengo montar uma estratégia para tentar matar a partida logo no início.
pois fazendo um gol de contra-ataque, o Atlético Mineiro vai ficar ainda mais pressionado. Então, essas foram as últimas informações do Flamengo. Falamos aí um pouco sobre quem chega melhor, o Flamengo ou o Atlético Mineiro, e também trouxemos aí a análise perfeita do jornalista João Guilherme. Vamos deixar o link do canal dele aí na descrição para todo mundo se inscrever e acompanhar o seu excelente trabalho.